Olá, olá, gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, São Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez para tratar de assuntos que dizem respeito ao Espírito Santo, desde o descobrimento, a capitania, governos gerais, pirataria, colonização do Brasil, das capitanias hereditárias, Vasco Fernandes Coutinho, nosso donatário aqui no Espírito Santo, os primeiros colonizadores e depois as invasões holandesa, inglesa, francesa, etc. Até a gente chegar num ponto que eu vou tratar hoje com vocês, que é a colonização de povos de outros países, que aconteceu em meados do século início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas na Europa. Napoleão havia juntado a Península Ibérica, Espanha, Andorra e Portugal e deu para um irmão dele ser o rei de Espanha e Portugal, né? Então a família portuguesa fez uma coisa inédita na história moderna da humanidade, que foi deslocar o centro de uma metrópole real, imperial, para outro país, outro continente. Foi um negócio assim extraordinário, né? O que Dona Maria I, Dom João VI, Carlota Joaquina, Pedro I fizeram naquela ocasião, inclusive trazendo toda a Biblioteca Nacional Portuguesa junto, né? O clero, a corte. Foi um negócio impressionante. E logo depois, isso se deu em 1808, como a gente estuda, né, no primeiro, segundo graus. E logo depois, gente, em 1812, por incrível que pareça, vieram para o Brasil alguns colonos, claro que colonos portugueses, né, da Península Ibérica vieram muitos, a gente sabe, né, ingleses, alemães, etc. Sempre havia esse tráfego de gente, né, africanos e etc., americanos e tudo. Só que a gente tem um relato das primeiras imigrações, que são imigrações de chineses, que aconteceu aqui logo no início do século XIX, né? A primeira imigração, segundo a gente vê aqui, são 400 chineses que vieram de Macau, que era uma colônia portuguesa, onde se fala português até hoje, né? Desembarcaram no Rio de Janeiro em 1812. Né? Então a família real portuguesa estava há 4 anos no Brasil e os primeiros imigrantes de países que vieram realmente para as plantações, para trabalhar junto com aquela mão de obra escravizada que havia no Brasil na época. A gente tem que estar tratando desses assuntos, mesmo que sejam espinhosos, né? Essa turma, índios também que trabalhavam como escravizados, e esse pessoal que chegou de outras partes do mundo que também trabalhavam, né, por comida e nada mais. A gente podia chamar de um trabalho semi-escravo? Sim, né? Podemos, né? Mas esse é um outro assunto. O assunto, então, é desses 400 que vieram para trabalhar nas plantações de chá verde, tentando trazer essas culturas agrícolas para o Brasil. Já depois da independência do Brasil, em 1822, a mão de obra chinesa era vista no Brasil como uma transição entre o trabalho escravo e o livre. Isso é uma teoria, né, gente? Mas nada a ver. Você vê que ainda a escravidão ainda durou até a Lei Eusébio de Queiroz em 1857, até 1888, com a assinatura da Lei Áurea, ainda, né, a escravidão ainda durou 70, durou 100 anos ainda, né? Aí tem esses historiadores como o Silvio César de Souza Lima, que tem essa colocação, né? Essa ideia de que o trabalho que vinha de fora era para acabar com o trabalho escravo, africano, coisa nenhuma. Era para agregar e trazer alguma mão de obra especializada como essa que veio da China, das plantações de chá verde na época, para trazer essa cultura, né, de plantações de chá para o Brasil. E essa era uma empreitada particular, gente. O cara tinha uma frota de navios, ele ia para Macau, né, lá nas especiarias e tudo, e na China, na Índia, trazer aquelas pimentas do reino, etc., especiarias, e tinha um grupo ali de chineses que estavam interessados em ir para outro lugar. Então o cara, vamos embora. Consegue um alvarazinho qualquer lá em Macau, consegue um alvará aqui no Brasil e traz esses imigrantes, né? Não tem nada aí o historiador tem essa mania, né, de tentar colocar dentro de uma visão atual um acontecimento privado que aconteceu 250 anos atrás. Não, gente, não acredito nisso.
Eles vieram para trabalhar junto com os escravos, né? Dentro de uma fazenda qualquer que tinha um senhor de engenho, com toda certeza. E é isso aí. Foi uma iniciativa mesmo assim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ao contrário do que aconteceu anos depois, em 1847, nos Açores, com as plantações de chá também, né? Na época se tomava muito chá, né? Tomava-se pouco café, tomava-se muito chá, até por conta da influência inglesa, né? Então o Brasil, os Estados Unidos também, todo mundo tomava chá, porque era chique tomar chá, e os grandes empresários do mundo eram ingleses, lembrando que os Estados Unidos ainda estava totalmente dividido, Estados Unidos da América completamente desorientado ainda, a independência ocorrera poucos anos antes, poucas décadas antes, então os Estados Unidos ainda estavam, né, naquele embrião dos Founding Fathers, e a Inglaterra é que mandava em tudo, né? Então, deixa eu ver, o cultivo de chá verde no Brasil foi, então, pensado por Dom João VI no Jardim Botânico, primeiramente, no Rio de Janeiro. Não foi um fracasso, porque o chá verde, naquele calor de 40 graus do Rio, engana-se, não, o Rio de Janeiro era mais frio antigamente. Não, era um calor insuportável. Tanto que a família real brasileira subiu para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, porque não aguentava o calor. Fazia calor, gente. Hoje mesmo estava pesquisando em Vitória, 31 graus, um jornal de 1890. Temperatura em Vitória, 31 graus a máxima. Quente pra cacete. Hoje tá quanto aqui? 31. Tá aí. Cadê? 31 graus hoje. Então, gente, 130 anos atrás estava 31 também, mesma coisa. Então, voltando aqui para essa nossa pesquisa, eu encontrei uns textos, gente, que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a transcrição, a leitura desse texto, porque ele tem, claro, um viés um pouco xenofóbico. Essas palavras que a gente usa hoje em dia, né, essas palavras woke, mas tem um preconceito, né, eu vou parar de usar essas palavras que eu não gosto. Tinha um preconceito, é claro, inclusive com o escravizado africano, com os índios, com, né, os povos nativos, né? Tinha também com japoneses, com chineses, com libaneses, com turcos, sempre houve esse preconceito. Com irlandeses, nos Estados Unidos também era assim. Então, esses grupos étnicos foram se dividindo, né? No centro do Rio tinha rua só de portugueses, tinha rua só de libaneses, tinha rua só dos turcos, tinha rua, né, só dos africanos, né? Sempre foi assim. Claro que não havia um apartheid como a gente vê na África ou na África do Sul ou nos Estados Unidos, mas o Brasil tinha, era leve, mas tinha. Mas o Brasil foi se mesclando de maneira muito natural, né? E isso é que deu a nós essa civilização brasileira maravilhosa, que a gente precisa reerguer novamente. A gente, de uns 30 anos para cá, a gente está num baixo astral, né? Eu até fiz um vídeo hoje em que eu analisei a cor dos carros em Vitória, por exemplo. Eu moro na beira-mar, né? Aí eu filmei os carros passando, só carro branco, carro preto e carro cinza. Eu falei, gente, será que a nossa ideia de vida hoje está desse jeito, tão monocromática, né? Cinza, preto e branco. 95% da frota de veículos de Vitória é cinza, preto e branco. De vez em quando você vê um carro amarelo, um carro vermelho, um carro azul, é raro. Então, será que nós estamos desse jeito mesmo? E a gente fica pensando assim, será que esse questionamento é um questionamento atual ou ele é mais antigo do que a gente imagina, né? Então a gente vê essas imigrações, que eu sou absolutamente a favor das imigrações. Existe uma ideia de que o imigrante ele traz renovação sanguínea, religiosa, na sua atividade política e econômica. Então eu acho que é maravilhoso. A imigração é sempre top. Ainda mais agora vivendo esses últimos dias em que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e mandou imigrantes para fora, o pessoal questionando, olha que preconceito, que xenofobia contra imigrantes. Não. Sempre aconteceu, desde 1980, que os Estados Unidos deportam gente ilegal para diversas partes do mundo, algemados inclusive, desde 1980. Aconteceu com Ronald Reagan, com George Bush, aconteceu com George W. Bush, com Barack Obama,
com Joe Biden, com Trump primeiro, agora com Trump novamente, com Bill Clinton 2 vezes. Sempre aconteceu, sempre foi assim, desde 1980, desde Jimmy Carter, que existe esse tráfego de imigrantes ilegais para diversos países do mundo, gente que não cumpriu regras. Gente, você vai para outro país, você tem que cumprir as regras do país, gente. Senão você vai ser deportado, ponto final. Você é contra a lei, o cara está 35 anos nos Estados Unidos. Eu pergunto, caramba, tu ficou 35 anos na América e, pô, você não tem um green card, você não tem cidadania, você não se interessou em... Você não casou com ninguém, você não teve filho. Não é possível, gente. Como é que o cara nem fala português direito e foi trazido de volta para o Brasil? Como que você fica 35 anos em outro país e nem fala mais português direito e nunca se interessou em ir atrás da documentação? Pô, não é possível, gente. O cara é mais americano que brasileiro, que ele foi para lá com 18 e está com 50. Não dá para entender. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nossa pesquisa, que eu então encontrei, gente, aqui nos jornais, o jornal O Estado do Espírito Santo, uma crítica, né, do Basílio Daimon, que era jornalista, político e tal, correligionário do meu trisavô, o Major Pissarra, na Serra Sede, eram do mesmo partido, e muito amigos, né? Também muito amigo do Pinto Paca, né? Do engenheiro Pinto Paca, que foi famoso por conta de toda a engenharia das imigrações europeias aqui nas Montanhas Capixabas. E o texto ele é interessante na medida em que ele aborda a imigração europeia e faz um contraponto com a imigração chinesa. Nessa época, meados do século XIX, havia imigrantes chineses chegando ao Brasil, desde 1812, com aqueles primeiros 400 imigrantes chineses para a plantação de chá verde, trazidos a reboque da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vieram de Macau, como eu falei no começo do vídeo. Mas esse texto aqui do Basílio Daimon, gente, aí está uma foto dele, são fotos desse extraordinário jornalista, político capixaba, né? Um homem engajado, um intelectual, né? Agora vamos tomar um pouquinho de cuidado com o texto, porque o texto ele traz algumas... O engenheiro Pinto Paca, como ele era responsável especialmente pelas colônias do Rio Novo, dessas famílias europeias que vieram colonizar o maravilhoso solo capixaba, né? Depois daquelas facilidades que deu o governo imperial, Dom Pedro II facilitou muito a doação de terras e tudo, né? Inclusive os navios que vinham e voltavam da Europa trazendo esses imigrantes, colonizadores, né? O Pinto Paca, depois eu vou gravar um vídeo para falar do Pinto Paca. O Pinto Paca ele fez uma série de matérias para o jornal O Estado do Espírito Santo, que era um jornal estatal, né, da época, do Segundo Império. Ele fala, já ali na República Velha, ele fala sobre essa imigração europeia e fala também desses imigrantes chineses, que já havia uma terceira leva de imigrantes chineses chegando ao Brasil. E abriu-se uma discussão, então, se esses chineses poderiam se adaptar bem ao Espírito Santo, ao clima, a gente, aos costumes, etc. Então, o texto fala o seguinte, o texto desse senhor que está aí na foto. Maravilhoso intelectual capixaba, um homem de visão futurista, impressionante, tá? Ele fala o seguinte, o comendador Basílio Daimon, num artigo publicado no jornal O Espírito Santo, em carta dirigida ao engenheiro Joaquim Pinto Paca, louva a patriótica iniciativa que este cidadão tomou de combater a propaganda em favor da colonização chinesa, que neste jornal está sendo feita por dois amigos, que são doutores Antônio Aguirre e Matheus Brandão. Então eu faço a transcrição aqui, que a carta fala o seguinte, carta do velho amigo combatente das lides jornalísticas, né, concebida nos termos de Vitória, 21 de fevereiro de 1890. Então Vitória estava ali no despertar da República. Fevereiro de 1890, veja, gente, a abolição da escravatura aconteceu 1 ano e meio antes, o golpe da República aconteceu meses antes, e essa discussão começou nos jornais do Espírito Santo. Então ele abre assim, Paca, eles eram amigos, né?
Pinto Paca é o sobrenome dele, tá? Joaquim Pinto Paca. Então Paca com 2 Cs, né? Paca, acabo de ler às 8 horas da manhã o teu artigo intitulado A Imigração Europeia, inserido hoje no jornal O Estado do Espírito Santo. Dou-te meus parabéns pela orientação ali indicada sobre a necessidade da imigração de indivíduos que pertencem às nações alemã, suíça e congêneres, de raça saxônica e eslava, assim como pomeranos, né, poloneses, visto que precisamos nós, raça latina, nós latinos, né, da inoculação do sangue das raças acima ditas para abafarmos esta nossa volubilidade de princípios, da moleza corporal. Desculpem, estou lendo o que o Deimon falou, vai vendo, vamos analisando, 130 anos atrás. Moleza corporal, essa dúvida de aplicações intelectuais, esse estacionamento de ação nos melhores momentos, de repente pinta uma oportunidade, mas o brasileiro vamos procrastinar, né? Aquela moleza corporal que as pessoas dizem que veio dos índios, dessa nossa mesclagem natural que aconteceu de primeiros colonizadores portugueses, os povos nativos, os índios, silvícolas, e os africanos que vieram logo depois, o português e tal, aquela coisa, aquela malemolência brasileira. E o Basílio Deimon, depois que as pessoas começam a viajar para a Europa e ver aquele dinamismo da Revolução Industrial, da Inglaterra, da Alemanha, o primeiro automóvel da família Benz, e tudo aquilo, os navios a vapor, a lâmpada elétrica, Thomas Edison, americano, aquele Tesla, e você vê aqueles cientistas todos, aquela efervescência natural da mente humana da Europa Ocidental. Então as pessoas começam a questionar por que o brasileiro é assim. Por que o Brasil, aqui no Brasil existe essa resistência a aplicações intelectuais, esse estacionamento das melhores ações, naquele momento em que o cavalo passa arriado e o brasileiro, né, depois eu vou fazer. Nas ocasiões mais azadas em que o espírito nosso devia estar em melhor evolução, pronto para uma atitude na hora que pinta a oportunidade, né? Em casos que, por sua natureza, precisam de energia, vontade firme, deliberação rápida, uma ação rápida, assentamento filosófico no ato que devemos cometer a produzir reais resultados em bem a favor da humanidade. Né? Olha só que interessante, essa indolência brasileira, que é do nosso sangue mesmo, a gente tem que admitir isso. Né? O brasileiro gosta mesmo de uma rede, uma cerveja, ir para a praia, o futebol. Né? É trabalhador? Mas ele gosta também, né, de dar uma parada de vez em quando. Isso é da nossa natureza, sinto muito, mas é verdade. E ele fala que tudo isso concorre para o desfavor do nosso papel de brasileiros latinos na história da humanidade, porque a gente não está entregando nada. Entendeu? O que o brasileiro está entregando, né? O que nós estamos entregando para a humanidade? Ele questiona isso, Deimon. Que texto, gente, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Ele causa alguns amargores, mas é top o texto. Nossa orientação é dúbia em quase todos os casos na nossa vida pública. Falta-nos o espírito calmo e filosófico do alemão e do inglês. Atiramo-nos sem norte conhecido pela bússola de nossos pensamentos à série de empreendimentos, sem a acentuação necessária a poder conhecer de verdade o que temos ou havemos empreendido. E é por isso que precisamos desse acúmulo de desmandos. É por isso que a gente presencia esse acúmulo de desmandos na política, na economia. Até não mudou alguma coisa, gente? Não mudou porra nenhuma, não mudou nada. Olha só, tem 130 anos o texto. Essa nossa índole é que transforma o brasileiro nesse povo que não está contribuindo. Então a contribuição do Brasil é o quê? A floresta amazônica. Porra, onde estão os criadores, as mentes criativas? Onde estão os inventores? As pessoas que vão inventar algo que vai causar uma disrupção
né? Um terremoto na economia, na política, nada. Né? E ele vem questionando isso. Será que não está faltando uma injeção de sangue novo que venha de fora? Para que a gente tenha um país mais evoluído, que não presenciemos esse acúmulo de desmandos, essa série de prejuízos, essa falta de economia. Olha só o texto, gente. Esse atraso de civilização, esse estacionamento da indústria, esses castelos pintados a bico de pena, essas nuvens que passam por Juno, ó, aí ele foi lá na mitologia, para tudo estiolar, para tudo conservar num estado assim, deixa do jeito que está. É bem típico da elite brasileira, né? Não mexe não. Deixa aí, tá quieto, deixa quieto, tá bom desse jeito, não mexe não. Se mexer, eu perco o privilégio. Não mexe não. Né? Porque a nossa intelectualidade é por demais efervescente a atirar-nos ao incongruente, é uma palavra que eu adoro, hein? Na persuasão de que tocamos a meta do aperfeiçoamento, quando por falta de calma, orientação filosófica, nos perdemos nos áridos saaras da precipitação. Caralho, bicho, ó, que texto foda. Pô, fiquei de careta com esse texto aqui. Toda vez que eu vou me aprofundando na leitura, eu vejo assim, gente, como esse pessoal era lúcido. Isso é um intelectual de nível internacional, gente, esse homem, o Basílio Daimon. Aí ele continua. Teu artigo, falando do artigo do Pinto Paca sobre a preferência dele com os colonizadores imigrantes da Europa Ocidental, Polônia, Suíça, Alemanha, né, do que os chineses. Aí eu acho que eu vou fazer um outro vídeo só para falar dos artigos contra e a favor da imigração chinesa no Espírito Santo. No Brasil se deu em 1812, com os 400 primeiros. No resto do Brasil, em 1847, 1874, e ali no final do Império, do Segundo Império, e com o advento da República, pensou-se novamente em uma nova leva de imigrantes, né, na colônia de Rio Novo, de chineses talvez. Então o debate foi para a imprensa. Teu artigo é suculento, ele adorou ler o artigo do Pinto Paca. Bem orientado, demonstrando estudo acurado, ao mostrar o atraso na concepção de introduzir-se no Brasil a imigração chinesa, prejudicial à imoralidade dos costumes, prejudicial na sua imoralidade de costumes, aí já é um viés preconceituoso do Basílio, né? Na falta de civilização moderna, porque a China realmente estava no século XV, gente. A China, nesse período, final do século XIX, a China ainda estava no feudalismo. Então, é um homem que está vendo de forma muito acurada o que era a China em 1880, 1890. Sem nenhum preconceito da minha parte, pelo amor de Deus. Gente. Falta de civilização moderna, a laxidez corporal que não permite ao chinês ser ativo e trabalhador como um homem europeu ou americano. Eu discordo completamente, tá? Discordo completamente. O que está exuberantemente demonstrado na colonização da colônia do Sacramento e aquela célebre imigração do Rio Novo de nosso tempo. As tuas considerações, Daimon falando do Pinto Paca, e os dados estatísticos sobre a imigração europeia para esse estado são a prova mais cabal da demonstração do aumento lavoureiro, que aumentou a agricultura, a lavoura. Na época não se falava agricultura não, tá, gente? Era lavoura mesmo, plantação e lavoura. E mesmo o artesão, aumentou também a manufatura. E o artesanato, as coisas feitas à mão, né? Lá na roca. E aumentar também as nossas finanças, e a prova de tudo isso está na produção de Rio Novo e territórios anexos, como Santa Leopoldina, Santa Isabel e Conde de. Dou-te ainda meus parabéns pelo teu bem elucidado artigo, teu velho amigo Basílio Daimon. Bom, aí a gente vai analisando o texto, porque é um texto lúcido e controverso ao mesmo tempo, né? Está dizendo que nessas colônias já havia uma imigração europeia de alemães, suíços, poloneses, polacos e pomeranos, que já estava dando certo já há pelo menos uns 50 anos.
Quando vieram esses imigrantes subindo ali pelo Benevente, em Anchieta, subindo até essas colônias, lá em Santa Isabel. E já estava dando certo, né? Essas plantações, essa produção agrícola e produção pecuária, pecuária não era pecuária, né? Desculpem, a produção agrícola de café, e de algodão, até sericultura, bicho da seda e outras produções de frutas e hortifrutigranjeiros e tudo, a gente conseguia ver nitidamente nos portos de Vitória, da onde desciam pelo Rio Santa Maria toda essa produção, né? Então ele questiona, o Demon é contra também a imigração chinesa, porque ele diz que o povo não é tão civilizado quanto o europeu. Então a gente tem que entender que essa civilização chinesa ela é completamente diferente da europeia, é uma civilização que remonta a 5.000 anos, tão antiga quanto a egípcia, e, né, bom, é isso, gente. Eu não sei se eu me prolongo aqui, se eu continuo conversando com vocês sobre isso, que é um assunto que eu adoro, né? Aí você vê as caricaturas da época, né, gente? O novo sol que brevemente desenhará no horizonte. Esse sol aqui, ó. Tipo assim, a imigração chinesa é um perigo para o Brasil, mas não era um perigo como a gente entende hoje, um perigo da economia pungente da China de 2025, contrapondo-se à economia norte-americana, mas a preocupação da etnia chinesa e essa mistura com o sangue latino brasileiro, da indolência, da falta de uma cultura elevada, e essa era a preocupação lá em 1880, 1870, 1890. O que esses povos vindos do Extremo Oriente trariam para o sangue latino brasileiro de positivo? Então havia um questionamento muito forte com relação a isso. É claro que a gente deve se resguardar com relação à xenofobia, com relação aos preconceitos, né, e tudo. A gente tem que ter cuidado. Então, gente, eu vou fazer um outro vídeo. Esse assunto é muito bom, gente. Esse assunto ele dá um seminário de debates de muitos aspectos, de geográfico, histórico, geopolítico, e nossa, dá para ficar uma semana conversando sobre esse assunto, né? Mas é isso, gente. Então essa foi a carta que eu trouxe aqui para vocês, uma carta aberta, né? Desse político, historiador, intelectual capixaba Basílio Demon, para o seu amigo o engenheiro Pinto Paca. Tem foto dele aqui. Cadê o Pinto Paca? Cadê o Pinto Paca? Deixa eu colocar aqui para vocês, gente. Eita, perdi o Pinto Paca. Aí depois eu vou ler para vocês isso aqui, ó. Eu vou acompanhar com vocês aqui essa leitura dos aspectos da imigração europeia e chinesa no Brasil e os desdobramentos dessa discussão no Espírito Santo. Que aí as discussões elas desencadearam outros problemas políticos de ordem social e econômica aqui no Espírito Santo, que a gente vai discutir depois, né, para não ter nenhum problema aqui no canal, né? Porque é uma discussão difícil da gente ter. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Pinto Paca. É Joaquim Adolfo Pinto Paca. Era esse homem aqui, gente, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque tem gente que já ouviu falar. Tem rua com o nome dele, tem estação com o nome dele. Foi um engenheiro muito famoso. Ele era do Rio Grande do Sul, né, gente? E ele veio para a região sul do Espírito Santo, trazido pelo imperador Dom Pedro II para tratar da colonização das colônias lá da região de montanha, das serras do Espírito Santo, né? Ele nasceu em 23 de setembro de 1842, no Rio Grande do Sul. O pai dele também era tenente, também eram ligados ao exército, né? Ele casou-se com Quitéria Genuína Silveira Dutra, em 1858, teve 7 filhos, aí foi para Salvador, na Bahia, e faleceu em Minas Gerais com 58 anos de idade, está enterrado em Campanha, em Minas Gerais. Ele foi, então, o responsável pela administração da imigração italiana e alemã no século XIX, aqui no Espírito Santo. Ele teve por aqui como administrador do serviço de imigração por 25 anos, né? Acabou radicando-se aqui de toda aquela região, incluindo áreas lá do Rio Doce, tá? Inclusive Colatina,
na região dos alagadiços lá de Colatina, do Rio Doce. Ele também fez parte dessa engenharia da colonização do Espírito Santo em meados do século XIX. Então essa foi a carta do Basílio Demon que eu trouxe aqui para vocês. Os dois eram muito amigos, como eu falei aqui já no canal, né? E o Pinto Paca era a favor da imigração europeia e foi apoiado pelo Basílio Demon nesse artigo que eu li para vocês hoje. Então, gente, eu vou encerrar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, eu peço desculpas, né? Mas é um assunto muito legal, porque o texto é muito bom, é um texto de 130 anos atrás que faz a gente trazer os mesmos problemas para a atualidade, que não mudou absolutamente nada, né? Continua tudo do mesmo jeito. E ele fala desses aspectos do sangue latino brasileiro, né? Dessa falta de preparo, da gente não estar preparado para quando aparece uma oportunidade, os desmandos na política e na economia, sempre uma duplicidade para tudo, 2 pesos, 2 medidas para tudo, né? E nepotismo, e o cara estava antenado com todos esses problemas e dissabores do final do século XIX. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente com nossa pesquisa aqui no canal Memória Capixaba. Valeu, gente, muito obrigado, valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.